Na aula de hoje vamos tratar do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Essa figura jurídica encontra-se disciplinada em dois artigos, incisos e parágrafos. São os artigos 534 e 535 do nosso Código de Processo Civil. Antes de iniciarmos propriamente o estudo do cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, necessário se faz entender o que seja fazenda pública, quais são os entes que a integram, até para que haja um entendimento um pouco mais aprofundado, haja vista que essa é uma questão específica da cadeira de direito tributário. Então, só para que inicialmente entendam um pouco melhor o que seja a fazenda pública, né, seja ela municipal, estadual ou federal, o conceito que da forma mais simples e entendível possível que se tem é aquele de que fazenda pública é um conjunto, né, ou o conjunto de pessoas jurídicas de direito interno público que se ocupam das atividades financeiras da União, dos estados, dos municípios e dos territórios. Integram a fazenda pública as entidades autárquicas, fundações controladas pela União, estados, municípios e territórios, assim como as empresas públicas. No conceito de fazenda pública se inclui ainda aquelas denominadas de empresas públicas. Contudo, ficam excluídas desse conceito de fazenda pública as sociedades de economia mista, da qual a entidade pública tem o controle acionário. E aqui indicamos como exemplo o Banco do Brasil. Então, feita essa conceituação que é muito importante, né, até para que se entenda um pouquinho melhor dos entes que integram a fazenda pública, é óbvio que existem outras tantas, quer seja a nível municipal, como estadual e ainda federal, e esse leque obviamente será estudado pela cadeira específica, né? Aqui apenas da nossa parte uma exemplificação. Feito isso, nós vamos então passar tecnicamente o estudo, a forma ou o ponto processual, aquilo que realmente cabe à nossa cadeira. E de início mencionamos naquele estudo por tópico que sempre realizamos, né, aquele relacionado às obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Se questiona muito se esse tipo de cumprimento de sentença ou até de execução, nós vamos estudar a execução contra a fazenda pública lá no livro especial, quando tratarmos do título executivo extrajudicial. Aqui estamos especificamente tratando do título judicial, que é o que refere-se ao cumprimento da sentença. Então, se é cabível ou não esse tipo de cumprimento contra a fazenda pública. Então, veja, o cumprimento da sentença relativo a essas obrigações, fazer, não fazer, entregar coisa, segue as regras comuns sem restrições, porque, lembro, não importa em discutir bens da fazenda pública para atender suas obrigações em dinheiro, até porque os bens públicos eles são impenhoráveis, né? Mas apenas aqui para determinar a prática de ato ou de deixar praticá-los, né,
ou de entregar o que indevidamente se encontra em seu poder. Vamos citar aqui um exemplo de alguma coisa de uma obrigação de entregar, por exemplo, que a Fazenda Pública possa ter. Uma apreensão de um veículo por multas, isso, aquilo que foi depositado lá no depositário público da responsabilidade do município. Então é uma obrigação de restituir quando regularizada a situação, pagamento da multa, em síntese, aquela irregularidade que o veículo apresentava. Se o veículo não foi entregue na forma que deveria ter sido feito, obviamente, a reparação de danos também é cabível contra a Fazenda Pública. Mas só para entender que é uma obrigação de restituir e se enquadra aqui, por exemplo, uma obrigação de entregar coisa. Contudo, se houver a conversão de referidas obrigações para a quantia certa, é necessário que o procedimento especial seja instaurado. E aí sim poderá ser precedido da liquidação da sentença por ocasião após o trânsito em julgado da decisão. Muito embora nada impeça que o cumprimento provisório da sentença, também contra a Fazenda Pública, venha a ser realizado. Muito embora, diante do quadro geral, eu não vejo uma prática muito salutar. O procedimento do cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública ele é especial, haja vista que a fase executória ela tem início com intimação da Fazenda Pública para que ela venha se defender. Então veja, essa intimação ela é realizada na pessoa do seu representante judicial, para que no prazo, e aí o prazo muda, o prazo aqui para a impugnação, que é o meio de defesa pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença, o prazo é de 30 dias para impugnar nos próprios autos. Então veja, a impugnação pela Fazenda Pública, no prazo de 30 dias, poderá ou deverá, porque ela não é obrigada a fazê-lo, mas se o quiser, terá que fazê-lo nos próprios autos do cumprimento de sentença. Essa norma está expressa lá no artigo 535, caput, do nosso Código de Processo Civil. Se não houver representante judicial, se não houver representante da Fazenda Pública nos autos, a intimação ela deverá ocorrer na forma expressa nos artigos 70, ou melhor dizendo, na forma disposta no artigo 75, incisos 1 a 4 do CPC em vigor. Só para que os senhores tenham assim uma ideia, obviamente vão olhar o que diz o artigo 75, né? O artigo 75 ele reza o seguinte: serão representados em juízo, melhor dizendo, ativa e passivamente, 1. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. 3. O município por seu prefeito ou procurador. 4. A autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Então as regras estão específicas, né? Não se aplica contra a Fazenda Pública a imposição da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523, norma que observam lá no parágrafo 2º do artigo 534, né? Ambos do CPC.
como também não se aplica a determinação para a apreensão de bens, constrição de bens, penhora de bens. Por quê? Bens públicos, eles são impenhoráveis. Já imaginaram se penhorar hospital, colégio, praça? Não é possível, né, gente? Temos ainda que destacar que a defesa da fazenda pública, através de impugnação nos próprios autos, ela constitui um mero incidente processual e objetiva combater o título judicial formado pela sentença objeto de cumprimento, que é praticamente impossível porque todos os recursos cabíveis eles foram possibilitados a que a própria fazenda pública o fizesse. E na minha vida prática eu não vi, por exemplo, a fazenda pública deixar passar em branco qualquer prazo para que os recursos fossem interpostos. O requerimento, né, quanto ao procedimento definitivo que reconhece a obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública, né, ele tem os seus requisitos essenciais disciplinados nos termos do artigo 534, caput do CPC, e de plano e de pronto, nós estamos falando de quantia certa, diz o legislador que o carro-chefe desse cumprimento deve ser o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Então vejam, isso é fundamental, indicando, de acordo com os incisos a seguir que nós vamos transcrever, com clareza o nome completo e o número da inscrição ou de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas do exequente, CPF ou o CNPJ. Fundamental essa caracterização. Ainda, o índice de correção monetária adotado. Geralmente a sentença ela já traz explícita qual é o indexador que deve ser aplicado. Se não houver menção, é o oficial adotado pelo tribunal. Mas isso é uma regra que não basta corrigir, não basta colocar uma planilha com a atualização do valor. É necessário que o exequente indique como chegou a esse valor e qual foi o indexador por ele utilizado, até para que o juízo verifique se ele agiu com clareza e dentro daquilo que a sentença já pré-determinou. Da mesma forma, os juros aplicados e as respectivas taxas. Hoje nós sabemos que juros está tendo alteração praticamente 2, 3 vezes ao mês. Então, no momento da formação ou da elaboração da planilha, qual era a taxa vigente naquele momento? Ou, independente disso, a sentença já estipulou uma taxa a ser aplicada? São questionamentos que têm que ser observados e ainda assim adotados na planilha. Da mesma forma é importante o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizado. Qual foi a data que eu comecei a fazer o meu cálculo? Ele está compatível com aquilo que foi determinado na sentença? O termo final correto, porque é o dia em que você está, por exemplo, ingressando com o teu pedido de cumprimento de sentença. E se for o caso, a periodicidade da capitalização dos juros. Ainda assim, diz o inciso 6 que a especificação dos eventuais descontos
obrigatórios realizados terão que ser indicados e apontados na planilha em questão. Se no polo passivo, e isso é comum, tiver uma pluralidade de credores, ou seja, se forem vários os exequentes, cada um deles deverá apresentar a sua planilha com indicação individual do seu crédito. Então, cada exequente, quando houver uma pluralidade, quando tiver um conjunto de pessoas credoras, elas deverão elaborar a sua planilha com cálculos de forma individualizada, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 534. Mas não existe impedimento para que, se o litisconsórcio for unitário, seja aqueles que a sentença atinge a todos de uma forma idêntica, que um exequente, se tiver períodos idênticos, se tiver valores idênticos, que ele venha a aderir ao demonstrativo apresentado pelo outro. Então, veja, mas os valores na condenação, a partir daí, eles têm que ser iguais, né? Então, se houver essa identidade, a lei não impede, por exemplo, que A adote a planilha apresentada por B. Como já vimos anteriormente, o meio de defesa da Fazenda Pública é de 30 dias. Isso é fundamental, gente. Alguém diz, o prazo é dobro porque é 15 não. A lei é clara, é 30 dias, pronto. Se é uma adoção de prazo em dobro, mas na impugnação comum, 15 dias, ela simplesmente dobrou, mas ela já traz expressa no texto legal esse prazo. Sendo facultado na impugnação a Fazenda Pública deduzir os mesmos fundamentos previstos para a impugnação comum, conforme se extrai lá do artigo 535, incisos 1 a 6 do CPC vigente, que foi, né, já objeto de estudo por ocasião do cumprimento de sentença por quantia certa. Então, seria, digamos aqui, teríamos que nos repetir, o que não é necessário. Mas, alguns destaques aqui gostaríamos de fazer, até porque são importantes. No caso da Fazenda Pública, que quando ela alegar, por exemplo, letra A, que o exequente em excesso de execução pleiteia a quantia superior à fixada na sentença ou na liquidação, ela, a Fazenda Pública, também está obrigada, como naqueles casos que nós vimos, né, ela não está isenta, ela não basta alegar que ele está realmente em excesso de execução, ela vai ter que apresentar o seu demonstrativo, a sua planilha, com a conclusão daquele valor que ela entende correto. Ou seja, tudo aquilo que foi alegado que o exequente terá que fazer, taxa de juros, indexador, termo inicial, termo final, ela obrigatoriamente terá que fazer. É claro que ela vai usar como parâmetro as datas utilizadas pelo exequente, exceto se ele, exequente, se utilizou de um período que não foi aquele contemplado na sentença. Aí ele vai alegar que o período não foi aquele, vai apresentar o seu plano de atualização do débito e está resolvido o problema. Se ele não fizer, a Fazenda Pública, no caso, se ela não fizer, ela
ela pode ter, por exemplo, não ter rejeitado a sua impugnação. Então, se ela deixar de apresentar essa planilha, a impugnação ela pode simplesmente não ser conhecida. É uma norma que está lá no parágrafo 2º do artigo 535. Outro dado aqui que é importante, que não sendo impugnado o cumprimento da sentença, ou se for julgado improcedente a impugnação, passa-se já a fase de expedição da ordem de pagamento. Então é o momento seguinte. A decisão prolatada na impugnação, ela poderá ser atacada através de agravo de instrumento. Artigo 1015, parágrafo único do CPC. Em regra, ele é recebido sem efeito suspensivo, mas o relator do recurso poderá atribuir-lhe o efeito nos termos do artigo 1019, inciso 1 do CPC. Outro tópico importante é aquele que diz respeito à requisição do pagamento e do próprio precatório, né? Então, o que é precatório? Vamos até conceituar o precatório para que vocês entendam, porque fala-se muito em precatório, e enquanto não estudarem, por exemplo, o direito tributário, não vão entender esse mecanismo de uma forma mais precisa. Então eu vou aqui conceituar para vocês. Precatórios, melhor dizendo, no plural, são requisições de pagamento expedidas pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após a condenação judicial definitiva. Tá? A requisição desses pagamentos ela é realizada sempre através do presidente do Tribunal de Justiça, né, competente. Ou seja, hierarquicamente, aquele tribunal, aquele presidente, que o juiz requisitante esteja subordinado. Ainda que a comarca, veja, esse dado é importante, ainda que a comarca não se situe no território de jurisdição daquele tribunal. Vamos citar um exemplo. Se um município, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, vier a ser executado aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, a requisição para o pagamento é feito pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A requisição, a que se pergunta, a requisição dele, ele vai direto para o órgão que realmente da Fazenda Pública que estiver responsável pelo pagamento. Vamos supor que a responsabilidade, no caso que eu citei aí, seja da prefeitura lá de Caxias do Sul. A ordem vai para que a prefeitura pague. Veja, não há disposição expressa, né? Mas quando a comarca estiver fora da jurisdição do tribunal, manda ao bom senso que essa requisição se faça através de carta precatória ao tribunal a que a circunscrição judiciária se jurisdiciona. É a política da boa vizinhança, a questão de respeito, bom relacionamento, e na prática é isso que acontece. Os pagamentos eles serão feitos sempre em ordem cronológica de apresentação do precatório. Só lembrando que se não houver verba orçamentária já prevista, o precatório que vier a ser apresentado depois de 1º de julho,
ele só será atendido no orçamento do exercício do ano seguinte. Então é uma prática, né? Já é definido, os orçamentos são aprovados com base no que se tem, e a Fazenda Pública ela precisa realmente ter uma noção exata do que vai gastar, aprovar para poder pagar. É óbvio que sempre está ligada a uma série de fatos e decisões internas, né? Mas isso a cadeira de direito tributário vai poder melhor exemplificar e apresentar para vocês. O que se faz aqui é apenas uma noção geral de como funciona a ordem de colocação desses precatórios. A ordem de pagamentos, essa ordem tem uma ordem de preferência, né? E essa ordem de preferência nos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, eles se encontram definidos lá no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, que foi alterado pela Emenda Constitucional 62 de 2009, e daqui a pouco pode ter alguma coisa diferente, né? Estamos num período de pandemia e aí o Estado mexe muito com isso, os congressistas também, mas com base na última redação que nós temos aqui dessa figurinha jurídica, diz o seguinte: os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data da expedição do precatório, ou sejam, portadores de doenças graves definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre os demais débitos até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei, para fins do disposto no artigo 3º deste artigo, admitido fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. O que nos interessa aqui saber é o seguinte: existe uma ordem de preferência, né? E o crédito alimentar ele sempre vem lá no topo da cadeia. Porque o que é um crédito alimentar? É aquele que se destina a satisfazer as necessidades básicas da pessoa, incluindo não apenas o consumo de alimentos, mas tudo que for essencial à sua subsistência, como moradia, educação, né? Então, e tem, alguém pergunta, mas Fazenda Pública, crédito alimentar? Pode, uma empresa, por exemplo, de prestação de serviços, que teve que ingressar com ação porque por alguma razão não recebeu, e os seus empregados, ela não pôde pagar os salários, eles dependem exclusivamente disso, isso é alimento, por exemplo, né? Mas essa alteração ele criou uma nova forma de preferência, e esse é o que eu gostaria de destacar. Então tem lá no topo da cadeia o alimento, e depois vem os idosos com mais de 60 anos, e ainda criou uma terceira aqui, que são os portadores de doença grave, conforme definido em lei. Só que essa preferência, o próprio texto legal, vocês observem, ele vai se limitar ao equivalente ao triplo do fixado em lei para fins dessa decisão, né, do artigo 100 lá da Constituição Federal, que se refere a débitos de pequeno valor que são definidos em lei própria. Então, federal, estadual, municipal, eles têm essa designação desse valor, já cada qual nas suas leis complementares. Então, lembrando, destaque observado com relação à preferência em questão reside no fato que poderá haver fracionamento do débito
para que seja atendido o limite permitido, desde que é claro que se mantenha o caráter da natureza alimentar. Eu, eu gostaria de ver, por exemplo, alguns casos de doença grave ir para o topo lá dessa cadeia, dessa preferência, porque temos casos aí realmente que depende da vida, né? Então o recebimento às vezes é de vital importância para aquele que é portador de doença grave. Então acho que cada caso deveria ser estudado. A dívida de pequeno valor, ela dispensa o precatório. O valor do pagamento que definirá se o mesmo ocorrerá por intermédio de precatório ou de RPV, que é a requisição de pequeno valor, ela depende daquela ordem cronológica de valores estabelecidas por cada órgão federado. Então, referidos pagamentos serão feitos por precatórios quando a dívida for superior. Então, vejam bem, 60, 40 e 30 salários mínimos. Então, se tratando respectivamente União, volto a frisar, quando for União, pequeno valor, 60 salários mínimos. Estados, 40. E municípios, 30 salários mínimos, que esse montante deve ser apurado individualmente em caso de litisconsórcio. Então, se tiver uma pluralidade de devedor, cada um deles, se adequar a esse quadro e a essa situação, ele recebe como pequeno valor. Desta forma, temos a requisição de pequeno valor, diferentemente do precatório, não terá o seu valor consignado em orçamento para pagamento futuro. Isso é uma regra diferente. Esses pagamentos, esgotados meios de defesa pela Fazenda Pública, serão imediatamente apresentados ao ente público, né, ao órgão público, para quitá-lo, e aí o prazo é de 2 meses. Se fala 60 dias, mas o prazo mesmo correto são 2 meses, e são depositados na conta corrente indicada pelo exequente. A requisição de pequeno valor, ela deve ser regulamentada por lei de cada ente federado, conforme eu disse anteriormente, que deverá estabelecer o limite para a submissão do crédito a esse regime. Ou seja, hoje temos o valor apontado aí. Isso não quer dizer que daqui a mais alguns dias ou meses esses valores não sejam alterados, para mais ou para menos.